Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Sábado saudoso, é isso mesmo, é mais um dia de reprise, é um sábado de reprise pra gente reviver um episódio antigo de Bom Dia Pra Quem? Seguindo aquela sequência que eu passei pra vocês depois dos múltiplos de 10 e agora nos múltiplos de 9, Agora a gente tá no episódio número 54. 54 sempre lembra, né? Que é 6 vezes 9, 54, né? Sempre me lembra o seguinte. Lembra a época disco, né? Porque na época disco, a mais famosa discoteca dos Estados Unidos se chamava Estúdio 54 e ficava em Nova York, era uma coisa assim. E o ponto aqui, né, é que o número 54, né, vendo essa questão de revival, a gente sempre acaba lembrando de alguma coisinha, né? E assim, a época disco foi uma época bastante... foi uma continuação de uma contracultura que ocorreu, né? Que teve início na década de 60, né? E aí depois, no final da década de 60, 1969, né? Teve a revolta de Stonewall, né? Também em Nova York, nos Estados Unidos, né? E houve realmente uma crescente, porque movimentos, naquela época, né, os movimentos de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, começava a se organizar e aí a pleitear os seus direitos, isso nos Estados Unidos, mas isso acabou se espalhando pelo mundo todo. Então a luta antirracista, anti-misógina, anti-LGBT-fóbica, são lutas que se espelham, né? Porque elas nasceram mais ou menos numa mesma época e que poderiam estar aí num quê de igualdade, porque você tem entre todos esses movimentos, recortes que geram uma intersecção. Então, existem mulheres lésbicas no movimento antirracista. Existem homens, existem pessoas LGBTs lésbicas no movimento de mulheres, ou mulheres pretas no movimento de mulheres, né? Aliás, eu costumo recomendar muito o livro da Bell Hooks, né? Que é O Feminismo é para Todos, porque esse livro ele também trabalha o feminismo dentro desse recorte, o recorte de cor, o recorte de orientação sexual. E isso faz com que entenda, acho que as pessoas precisam entender, né, de que todos esses movimentos que são chamados de movimentos identitários, na verdade são movimentos que entendem que sofrem uma discriminação porque de um mesmo sistema opressor. É o mesmo sistema que quer oferecer, que quer dar privilégios a um determinado grupo de pessoas que impõe aos outros uma determinada ordem. Então, sem mais delongas, porque já falei até demais, vamos ouvir aí o resuminho do episódio número 54 de Bom Dia Pra Quem, que foi publicado no dia 7 de abril de 2022. Vamos ouvir. Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda.
E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, quintou no quintal, é quinta-feira, oxe, quinta-feira, rapaz, dia 7 de abril de 2022, e esse é mais um bom dia, pra quem? Pra quem, amiguinho? Bom dia pra quem? Pra você ou pra mim? Pra você ou pra mim? Pra você ou pra mim? Bom dia. É umas coisas assim que é complicado demais, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que boa parte dessa questão é dinheiro, né? Dinheiro. É tudo por dinheiro. É topa tudo por dinheiro, né? O fato é que nós estamos numa situação limite. E existem pessoas, sim, que têm muito dinheiro, que querem manter a situação do jeito que está. Nós estamos próximos, talvez não seja nessa geração, talvez não esteja vivo para ver isso. Mas eu entendo que num futuro que não é muito distante, num horizonte de 2 ou 3 décadas, possa haver um fato muito forte, um evento muito forte, bastante similar à Revolução Francesa, que vai mudar, vai sacudir todo o mundo e sociedade da forma que vivemos. É o que eu entendo que vai acontecer. Porque já estamos numa situação limite. Teve um negócio que eu vi em algum lugar que dizia o seguinte, que os governos do mundo todo têm 3 anos para tomar ações concretas em relação ao meio ambiente, à queima de combustíveis fósseis, etc. e tal, para não tornar essa situação irreversível. Existe sim um lobby por parte de ricos, né? Tem até uma história aqui de lobby de carvão, uma coisa assim que eu vi em algum lugar. Uma coisa assim que eu não vi. Não vi. Mas esse lobby que é feito é um lobby que o intuito efetivamente é ganhar dinheiro, oferir mais lucros. E a gente sabe que o dinheiro ele é feito sobre por mais que se queira especular, manipular, né? É uma quantidade finita por causa da questão inflacionária. Só que boa parte desse valor finito está na mão de poucas pessoas, tá? E aí eu estava até comentando com uma colega sobre isso, né? De que o poder econômico ele tem muita influência sobre o poder político, tá? Então, se você for ver, por exemplo, o perfil da maioria dos deputados e senadores, a grande maioria são pessoas ligadas ao empresariado, ao agronegócio. Ou, se não são, recebem apoio dessas empresas. E aí é que está o ponto que a gente precisa entender, porque o poder econômico ele pode trabalhar com a publicidade para influenciar pessoas. Como a gente viu esses escândalos, o escândalo que envolveu o iFood, né? que utilizou de uma empresa de publicidade que criou bots e contas falsas para desmobilizar os entregadores que estavam reclamando de melhores condições de trabalho e remuneração digna, né? E esse ponto, a gente viu também isso, a gente viu também o Facebook nos Estados Unidos fazendo campanha, manipulando, criando polêmicas para derrubar a rede TikTok, né, nos Estados Unidos. A gente pode falar também do que aconteceu no Brasil, né, em 2018, os disparos em massa do WhatsApp, da mamadeira de piroca, né?
E tem muitas coisas, né, que se tem. Teve uma outra recente, que foi tem uma lei que está tramitando no Congresso, é uma lei de combate às fake news, e o presidente do Google no Brasil fez uma carta criticando essa lei, dizendo que vai aumentar a desinformação com uma regulamentação mais rígida. Vocês sabem que o Google cresceu muito, 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 recebendo dinheiro de grandes empresas que investem. E essas grandes empresas, elas têm um compromisso muito mais com o capital do que com o público. E aí a gente percebe muito bem a conivência que redes como o Google têm em relação à desinformação no YouTube, as estratégias de propaganda digital de empresas que têm, não é que não, empresas que têm sérios problemas éticos, né? Como já denunciaram uma empresa de cursos e questão política, né? E outras questões, né? Teve uma vez que durante a época dos protestos, pessoas ligadas ao MBL foram recebidas pelo Google e receberam treinamento para tratar de como utilizar melhor as ferramentas de divulgação. Então é um negócio complicado. Eu lamentei um pouco no vídeo de ontem, né? Eu fiz uma crítica muito pesada ao Bolsonaro em relação a ele ter vetado a Lei Paulo Gustavo, porque realmente ele não gosta da cultura, porque a cultura ela faz pensar. E pessoas como o Bolsonaro só estão no poder porque existem pessoas que não conseguem ou não foram preparadas para pensar. Eu vou falar assim, acéfalos, idiotas? Não, porque muitas dessas pessoas estão nessa escuridão de pensamento porque foram levadas para essa condição. Elas não foram lá porque quiseram, elas foram levadas a essa condição. Com educação de qualidade ruim, educação que não leva as pessoas à reflexão, a entender, se entender como parte de um grande sistema social, presas fáceis, né, do sistema. Inclusive teve um influenciador no Twitter que ele falou um negócio muito interessante, porque as pessoas falam de, por exemplo, de educação financeira, né? E educação financeira é vista por uma parcela da esquerda como um mal, como algo capitalista, como algo que tem que ter ojeriza. Não, acho que educação financeira é saber gerir os seus próprios recursos. O comunismo, por assim dizer, é um estado de economia planificada, né? O comunismo, no conceito econômico, é um estado de economia planificada. E planejamento de recursos não é apenas um dever do Estado ou um dever do banco, é um dever de empresas, é um dever de cada um. Seria maravilhoso se as pessoas tivessem a consciência de não gastar mais do que tem, de não gastar mais do que recebe, não ficar a sua conta no vermelho, apesar de jogarem na sua cabeça propostas de produtos maravilhosos, celulares de último tipo, roupas caras, que apenas satisfazem a
a uma vaidade, não a sua efetiva necessidade. É quintou no quintal, né? Então a gente está chegando a quase, falta mais um pouquinho, né? Para chegar às portas do final de semana. E que essa quinta-feira seja uma quinta-feira que a gente tenha esse nível de sabedoria. Eu estava comentando com um amigo sobre uma outra coisa. Ele falou da independência, né? De não ficar dependendo dos outros para fazer as coisas. Eu digo que a gente precisa sim ser autônomos. Nós somos parte de um sistema, mas algumas coisas nossas são nossas. A gente precisa ter autonomia e liberdade para isso. Não ficar ancorado nos outros. Não ficar dependendo somente dos outros. Vai lá e faz. Acho que ir lá e fazer, buscar, tentar, são formas de se buscar um sucesso. E não precisa ser o sucesso de dizer que você é o dono do mundo. Basta que você seja dono de si. E a cada ação que você faz, se deu ruim, não tem problema. Veja o que aconteceu para que tenha dado ruim. Aprenda com os erros. Aprender com os erros é um sinal de sabedoria, porque o sábio, na verdade, é um eterno aprendiz. Que a sua quinta-feira seja gostosa, gostosinha de se ver. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até sexta-feira. Vamos sextar, né? Hoje é o episódio número 54. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.